Boa noite. Glória a Deus que você escolheu estar aqui nesse lugar. Quero pedir que você abra o seu coração, permita Deus ministrar na sua vida, permita o Espírito Santo falar com você, direcionar você, trazer luz à palavra de Deus à sua vida. E eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Quem crê nisso? Poucos creram, mas no final vocês vão crer. Né? Nós precisamos, né, de Deus vem o sim e o nosso é o amém. Amém? Quando Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, nós precisamos crer nela e dizer amém. Que assim seja. Eu recebo em nome de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, coloque o cinto aí. Deixa Deus bagunçar a sua vida, deixa Deus estremecer as tuas estruturas. Amém? Quem veio buscar algo de Deus aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, Deus vai fazer, talvez não aquilo que você queira que Ele faça, mas Ele vai fazer aquilo que Ele precisa fazer. Amém? E a vontade dEle sobre as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Amém? Pastor Saulo está ministrando aqui numa igreja que estão começando, é uma igreja que está começando numa garagem, e ele foi lá ministrar essa noite, então por isso que ele não está aqui. De manhã ele esteve aqui, e de manhã, irmãos, eu confesso para vocês que eu me empolguei, né? Quem estava aqui de manhã cedo? Me empolguei, mas é porque eu amo a palavra de Deus, eu amo saber que Deus ele vai fazer coisas grandiosas e extraordinárias. Amém? A minha ministração nessa noite não é consequência, é sequência da última que eu ministrei aqui, que era a provisão de Deus para a nossa visão, parte 2, né? Então hoje é a segunda parte daquela ministração, não sei quem esteve aqui, mas Deus assim, Ele ministrou muito no meu coração, e só que tem mais, e eu vou ministrar a sequência daquela palavra, e você então abra o seu coração, receba ela, que Deus vai fazer grandes coisas. No dia ali a gente deu um exemplo, né? O Eldinho estava lá atrás, a Pati, o Eldinho com olhos vendados e a Pati com os olhos não vendados, né? E eu chamei eles aqui na frente, a Pati veio rapidamente, o Eldinho, ele veio, né, batendo, procurando o caminho, né, buscando ouvir alguma coisa que lhe direcionasse, e demorou bem mais, ele chegou porque ele conhece o ambiente aqui, então de certa forma também foi um pouco fácil, mas enfim, é uma ilustração para nós sabermos, né, sobre visão. E quando eu estava lá em cima orando, o Espírito Santo me trouxe algo que eles definem a luz. O que é a luz? A luz, o que é trevas? Trevas é ausência de luz, amém? Quando há trevas é porque não há luz naquele lugar. Então, quando os nossos olhos estão vendados, quando nós não conseguimos ver a luz, quando os nossos olhos não estão abertos, eles estão fechados e nós não conseguimos ver, nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos alcançar certas coisas por causa da ausência de luz. E eu coloquei aqui que visão é quando você consegue ver isto em sua mente, pela fé, e começa então a imaginá-lo. Visão é algo que, hoje de manhã eu falei assim, a Bíblia fala assim, quem tem ouvidos ouça. Quem não tem ouvidos aqui, levante a mão. Todos têm ouvidos? Mas a palavra de Deus diz, quem tem ouvidos, ouça. Nós podemos ter ouvidos e os nossos ouvidos estarem fechados. E aí nós então não ouvimos, mesmo tendo ouvidos. A palavra de Deus também diz que nós precisamos abrir os nossos olhos.
Nós precisamos abrir os nossos olhos para que as escamas que nos impedem de ver caiam. Então, nessa noite, o meu desejo é que vocês tenham os seus ouvidos abertos e os seus olhos, né, que vocês possam pedir a Deus que Deus lhe dê a visão, que caiam as escamas espirituais que nos impedem de ver, de termos uma visão. Eu contei aqui sobre Neemias. Neemias, então, ele ouviu uma tragédia, alguém veio comentar, ele fez uma pergunta, como, né, de repente eu pergunto para o David, e aí, tudo bem? Aí o David vem comentar comigo que não está tudo bem. E aí ele conta o porquê de não estar tudo bem. E assim Neemias, né, ouviu aquela notícia que aquela pessoa trouxe para ele, e havia acontecido uma tragédia. Jerusalém estava destruída, os muros estavam caídos, portas tinham sido queimadas ao fogo, ou seja, uma situação trágica, uma situação de destruição. E esse foi o relato então que Hanani contou para Neemias. Neemias então, quando ouviu aquela situação, ele teve uma visão. Neemias, então, ele começou a ver aquela situação na sua mente, ele começou então a imaginar aquela situação, aquela cidade destruída, aqueles muros caídos, aquelas portas queimadas. Eles falaram que os poucos que sobraram estavam lá envergonhados, humilhados. Deus não falou nada para Neemias: Neemias, eu vou te levantar, eu vou te levar para lá, e você vai fazer isso e vai fazer aquilo. Não. Neemias, ele recebeu aquela informação, e ele orou ao Senhor, ele se compadeceu daquela situação, mas ele não ficou visualizando somente aquela destruição. Ele começou então a ter uma visão daquela cidade sendo reconstruída. Ele começou a ter a visão, vendo aquilo que, ele começou a montar uma estratégia para restaurar aquela cidade. E Neemias, então, né, como eu já falei, houve ali todo um processo, onde que ele foi lá e ele restaurou aquela cidade, Jerusalém. E a continuação, eu quero primeiro ler com vocês Joel 2:28. Abra ali, coloca ali para mim, isso, Joel 2:28. Veio que rápido, hein? Quem está lá em cima? Glória a Deus. Diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Quem é jovem aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Ninguém vai ficar sem visão. Amém? Deus vai dar a visão para todos os jovens. Amém? Jovens aí não é, né, a idade. Jovens é a força, jovens é aquele que tem um futuro, jovens é aquele que consegue vislumbrar um futuro ainda pela frente, ou uma conquista ainda pela frente. Nós tivemos aqui no sábado um evento aqui profético, e eu cheguei aqui, e eu vi uma senhorinha aqui, né, eu digo uma senhora, uma conhecida nossa, e na hora eu fiquei assim, eu conheço essa pessoa. E depois cheguei perto, né, e vi que era a pastora Geni, a esposa do pastor Viana, um grande amigo que Deus colocou, né, juntamente com o Saulo ali, onde eles têm de 70 e... Está gravado, né? Então, está sendo gravado agora. Então, eles devem ter 70 e poucos anos, 76, 78, eu não sei bem ao certo, mas acima de 70 anos. Pastor Viana, um senhorzinho maravilhoso, abençoado. Eu sempre digo que Deus, quando une pessoas, Ele não une somente por um acaso, Ele une propósitos. E eles têm construído uma grande amizade. E a pastora Geni, então, aqui no sábado à tarde, sendo ministrada aqui por muitos jovens, né? Sendo aqui, ela veio aqui, e o pastor Viana, ele foi acometido pela segunda vez de Covid. A primeira vez ele teve Covid, sintomas fracos, né? A segunda vez
tendo tomado as vacinas, né, tudo certinho, ele teve novamente Covid faz uns dias atrás, e ele ficou muito doente. Ele ficou muito debilitado. O pulmão dele foi muito prejudicado, as pernas dele muito cansadas. E essa semana, então, ele ligou para o Saulo: pastor, ore por mim, eu estou precisando muito, eu estou muito debilitado, eu preciso muito que você ore por mim. E nós, então, né, oramos por ele, declaramos a cura, a restauração completa desse pós-Covid. E ontem a pastora Geni aqui, fui conversar com ela, aí eu disse: como é que está o pastor Viana? Olha, ele está assim, né, o relato que eu já havia falado. Ele disse: mas de manhã cedo, sábado, ela teve que levar ele ali em Itapema, passou o dia todo ali numa escola de teologia, debilitado, fraco, né, doente, e ela teve que levar ele ali em Itapema para fazer um curso de teologia, 70 e poucos anos. Precisamos aprender alguma coisa com ele? Precisamos aprender alguma coisa com eles. E a pastora Eugenie estava aqui, né, participando aqui do evento profético que tivemos aqui. Enfim, o que eu quero dizer, com 70 e poucos anos, ele sabe que ele ainda não cumpriu todo o propósito que Deus tem sobre a vida dele. Com 76 anos, 70 e poucos anos, ele se assenta para aprender. Um homem ensinável, um homem com coração ensinável. Irmãos, nós precisamos ter esse coração ensinável. Nós precisamos alcançar essa maturidade e ainda assim perceber: eu não sei nada, eu preciso aprender. Amém? E voltando aqui para a ministração, a continuidade é a visão da reconstrução. Neemias, então, agora ele viu, ele projetou e ele teve todos os recursos necessários para a reconstrução desse muro. Irmãos, quando nós precisamos ter uma visão grande daquilo que Deus tem para a nossa vida, mas de repente a gente coloca algo tão grande que parece que a gente nunca vai atingir aquele alvo. E Neemias, então, quando ele teve aquela estratégia, ele sabia que ele não ia conseguir, sozinho ele não ia conseguir. Mas Deus lhe deu uma estratégia, ele planejou todas as coisas, a visão que Deus lhe deu também a estratégia para alcançar aquilo lá. Às vezes Deus diz assim: eu vou te dar uma nação, eu vou te dar uma cidade para você conquistar. Aí você começa a olhar aquilo ali e você diz: não, mas é muito grande. Amém, eu recebo, mas como assim? Como que eu vou fazer? Por onde que eu começo? E Neemias então teve a estratégia, ele teve a direção de Deus. Ei, começa aqui, ó, começa por você, começa na sua casa, depois ali terminou, dá o teu vizinho, aí depois do teu vizinho, o outro vizinho, e começou então a reconstrução de uma cidade, de casa em casa, de casa em casa. Se tornou algo fácil, se tornou algo atingível, onde que não sobrecarregou ninguém, e onde que todos começaram. Não, começa pela minha casa, começa pela a frente da minha casa. O que isso quer dizer para mim e para você? Muitas vezes, nós que temos uma família, muitas vezes os muros estão caídos e nós precisamos reconstruir esse muro. Muro fala de quê? Muro fala de proteção. Muitas vezes a gente vê uma proteção destruída, caída, e a gente não sabe como levantar aquilo ali. Peça a Deus a visão, Deus vai te dar uma visão, Deus vai te dar uma estratégia. E você vai conseguir levantar novamente esses muros caídos, amém? Muros caídos que começam na nossa casa, são os princípios da nossa casa. Às vezes, está tudo mudado, estamos vivendo em outro tempo, em outra época, só que os princípios da palavra de Deus não mudam.
Amém? Os princípios da palavra de Deus não mudam. Vamos ler comigo ali Neemias 2,17, que diz assim. Abra ali seu aplicativo, a sua Bíblia, e acompanhe comigo. Eu não vou ler tudo, né? Vou ler alguns versículos, depois você lê em casa, você vai ser grandemente edificado. Diz assim, então ele lhes disse, né? Neemias já chegou em Jerusalém, Neemias foi primeiro dar uma olhada geral em toda aquela situação, ele foi sozinho, foi calado, ele foi ver a situação, e depois ele chega e diz assim, então ele lhes disse, vejam, a situação, então ele lhes disse, vejam, a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos nessa situação humilhante. E Neemias não estava vivendo em Jerusalém, Neemias estava bem acomodado no palácio do rei, ele era copeiro do rei, a situação dele estava bem boa. E ele chega aqui e ele diz assim, vejam a situação em que estamos. Ou seja, ele se inseriu naquela situação, ele se colocou ali, como resposta para aquela situação. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei lhe tinha lhe dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Irmãos, Neemias, apesar de estar naquela situação cômoda que ele se encontrava, ele resolveu se incluir, ele resolveu ser instrumento de Deus para a reconstrução daquela cidade. Ele se incluiu ali. E ele então começou a animar o povo. Ele começou a dizer, ei, vai dar certo. Vamos lá, vamos reconstruir. Ei, vem, vamos. Tenham coragem. Vai dar certo. Porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disto, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Aquele povo não era de Jerusalém, eles estavam ali só espiando para ver, né? Eles estavam ali torcendo para que aquela cidade não fosse reconstruída, e eles viram aqueles poucos homens lá e começaram a zombar deles. E eu lhes respondi, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Agora cutuca o teu irmão aí que está meio que dormindo, dá um chacoalhão nele aí, né? E diga assim comigo, o Deus dos céus, tá, agora de novo, bem animado, né? Como se eu fosse Neemias e estivesse ali encorajando vocês, vamos lá. O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Ei, o Deus dos céus, ou seja, agora o nosso Deus, Ele fará com que sejamos bem-sucedidos. E esse povo ali, esses homens ali começaram a caçoar deles. E o que ele respondeu para eles? O Deus dos céus fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Para as más notícias? Para aqueles que querem te desanimar? Para aqueles que olham para você e dizem, você está pensando que é o quê? Está pensando que é quem? Você. E eles então fecharam os seus ouvidos para aqueles comentários inúteis. E eles tinham uma convicção no coração deles. O Deus dos céus nos fará bem-sucedidos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, me perdoa se eu falar um pouquinho alto, mas que eu sou muito animado com a palavra de Deus.
E assim, o meu desejo é que você também fosse. O meu maior desejo é que você também fosse. Amém? O sumo sacerdote, já estou no 3 aí, né? Eu passei lá, depois você vai acompanhando aí. O sumo sacerdote, Eliasabe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho. E reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram portas no lugar. Depois construíram um muro até a porta dos 100, que consagraram até a torre de Hanail. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Irri, construiu logo adiante. Ou seja, cada um fez a sua parte. Aqui, a palavra de Deus diz em Eclesiastes, tudo aquilo que estiver na sua mão, tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos para o fazer, faça-o. Faça. E eles então fizeram aquilo que estava na mão deles para fazer. O 4 diz assim, quando Sabalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e os poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão reconstruir o seu muro? Quando ele começou a ver aquele povo lá construindo, voltaram lá novamente e disseram, esses frágeis judeus, será que eles vão construir? E ainda que eles construam, eles vão pegar aqueles entulhos lá, aquelas pedras ali que já foram queimadas, e vão levantar o muro. Ainda que eles possam levantar esse muro, vai ter brechas. E até quando passar uma raposa ali, esses muros vão cair, de tão frágil que vai ser. Novamente, eles não deram ouvidos a vozes, né? A vozes que estavam ali tentando fazer com que eles desanimassem. Eles tinham dentro deles, o Deus dos céus fará com que nós sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus fará com que nós sejamos bem-sucedidos. E depois você pode ler a história, né, em 56 dias, eles reconstruíram aquela cidade. Eles reconstruíram toda aquela cidade. Essa é a visão para a reconstrução. A visão, ela nos orienta. A visão, ela nos aconselha a respeito do que é necessário fazer. Quando nós temos uma visão, nós começamos então a vislumbrar aquela visão, nós começamos a começar a escrever estratégias sobre aquela visão, nós começamos agora a construir aquela visão no nosso pensamento, colocamos ali tudo aquilo que vai ser necessário para aquela construção seja feito, tudo no nosso pensamento, tudo na nossa imaginação primeiro. E depois aquilo vai dando forma, vai começar com um pouco. Irmãos, quero dizer algo para você. É fácil começar alguma coisa, amém? Quem aí já começou alguma coisa? Levanta a mão. É fácil, não é? E terminar. Fácil começar. Mas nós precisamos terminar aquilo que nós começamos. Não importa como vamos começar. Não é o começar bem. É começar. É dar o passo e terminar bem. Às vezes nós queremos muito começar bem. E desistimos na metade. Desistimos quando quase estava lá. Não importa como vamos começar. Né? A igreja que o pastor está ministrando hoje está começando numa garagem. Não importa como ela vai começar. Nós começamos numa garagem. Importa como nós vamos terminar. Amém? Importa como nós vamos terminar. O que aqueles homens vieram fazer quando eles estavam reconstruindo os muros, né? Começaram a falar e eles tinham no coração deles, não, o Deus dos céus vai nos fazer bem-sucedido. E de repente agora não era só os de fora,
Agora começaram os de dentro, começaram a reclamar. Os de dentro agora começaram a pôr defeitos. Os de dentro agora. Irmãos, muitas vezes as vozes de fora a gente dá um jeito. Né? A gente se blinda, a gente coloca aquele negócio do cavalo lá, né? Fica aqui assim, vai, segue reto toda a vida. Não olha nem para lá nem para cá, segue no foco. E o pior, essas vozes, né, que vêm de fora, a gente diz assim, sai em nome de Jesus. E eles têm que sair. Eles não podem permanecer. Mas agora as vozes que vêm dentro de nós. Agora essas vozes que vêm dentro de nós e dizem, não, mas veja bem, eu não vou conseguir. Veja bem, eu realmente, não, eu sou o menor da minha família, eu não sou capacitado. Eu não tenho experiência, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquele outro. Nós precisamos continuar na visão da reconstrução que Deus nos deu. Amém? Deus te deu uma visão. Deus colocou algo no seu coração. Imagine aquilo primeiro, irmãos. Vou dar um exemplo aqui bem claro para você. Não, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Isso é. Eu não. Peraí. Vai dando um glória a Deus aí. Espírito Santo, me ajuda aí. Tem uma situação difícil na sua vida. Uma situação difícil. Você olha aquela situação e diz, meu Deus, isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui não tem como consertar, isso aqui não tem como reconstruir. E você começa a ter aquela visão daquele problema. E aquele problema, sabe, você não consegue ver além daquele problema. Aí você esquece que você tem um Deus que é muito maior do que o seu problema. Mas você está focado no quê? No seu problema. E você não consegue olhar para aquele que pode te ajudar a resolver o seu problema. Por exemplo, ouvi uma ministração e o pastor, né, veio uma senhora conversar com ele e disse assim, pastor, eu tenho 6 filhos, 5 homens e uma mulher, uma única mulher. E a minha filha, ela virou hippie. E agora ela se prostituiu. Agora ela dorme com os amigos do meu marido. Agora ela dorme com os amigos dos meus filhos. A nossa vida acabou. A minha filha, ela destruiu a vida dela. Não tem mais jeito para ela. E o pastor chega para ela e diz, você consegue ver a sua filha restaurada? Você consegue ver a sua filha perdoada? Você consegue ver a sua filha voltando para casa? Não, pastor, não tem como. Olha, a situação é essa, a situação é essa. Não tem como, ela se perdeu. Irmão, muitas vezes a gente só consegue falar do problema, sendo que Deus já tem a solução, mas a gente não consegue enxergar. A gente está tão focado naquela situação, naquele problema, e a gente não consegue que tem jeito, tem solução. Mas o que você está imaginando? Qual que é a tua visão para aquela situação? E aquele pastor então disse, comece a imaginar. Comece a ver a tua filha restaurada. Comece a ver a tua filha voltando para casa. Começa a ver ela, sabe, se inserindo novamente, sendo aquela filha que você tanto sonhava, que você tanto desejou, com um futuro brilhante pela frente. E ele começou a orar por ela e pediu para que a visão dela fosse restaurada. E ela lutou contra aquele sentimento do coração dela até que ela começou a imaginar a sua filha restaurada. Tempos depois, ela voltou ali e falou, pastor, você não vai acreditar. Ele disse, não, eu acredito. A minha filha voltou para casa. A minha filha é outra pessoa. Irmãos, o que você tem declarado sobre teu filho? Sobre teus filhos? Sobre a tua família? Sobre a tua empresa? Sobre os teus negócios? Sobre aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? O que você tem declarado? O que você tem visto? Tem jeito. Amém? Tem jeito. Irmãos, para reconstruir alguma coisa, vai vir muita oposição. De dentro, de fora. Vai vir
Mas quando eu determino, quando eu, me posiciono a mudar a minha mentalidade, a ver aquilo que Deus pode fazer, Deus vai fazer. Amém? Temos que aprender com Neemias a levantar as ruínas da nossa vida. Às vezes é tão fácil se lamentar, é tão fácil, procurar desculpas, sendo que Deus conta com você para reconstruir os muros, as ruínas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Isso é só uma introdução, tá? Agora eu vou ministrar. Segundo tópico, a visão que nos leva à nossa determinação. No sábado à tarde aqui, o Misael estava ministrando aqui, ele estava falando sobre personalidades de um ministério profético, de uma visão profética. E lá tem aqueles que sabem, aqueles que veem, aqueles que sentem, né? São 4, se eu não me engano, né? E quando ele estava falando daqueles que sabem, eu me incluí. Porque naqueles que sabem, existia determinação. Naqueles que sabem, existia firmeza. Naqueles que sabem, existia posicionamento. E eu me incluo nisso porque eu sou determinada. Quando eu tenho um foco, quando eu tenho um alvo, eu caminho para isso. Eu não me desvio por qualquer coisa, eu não me desvio por comentários. Eu permaneço. Aquele que sabe, não é o que sabe tudo. Aquele que sabe, recebe uma visão. Aquele que sabe, quando recebe aquela visão, ele se posiciona. E ele caminha em direção àquela visão. Ele se foca naquela visão. Amém? Mateus 9. Agora eu vou começar a ministrar aqui. Mateus 9. Eu coloquei o 20 ali, mas eu vou ler um pouquinho antes, no 18. Que diz assim: falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Tinha ali um pai que viu a sua filha morrer, e ele viu uma oportunidade, ele teve uma visão de Jesus. E quando ele viu Jesus, ele disse: ei, vem, a minha filha está morta. Mas eu sei que se o Senhor for lá impor as mãos sobre ela, ela vai viver. Esse homem teve a visão de quê? Quem aí sabe? Levanta a mão, fala para mim aí. Jesus, esse homem, qual foi a visão que ele teve? Ninguém tem coragem, mas tudo bem. Eu vou responder então. Hoje de manhã eles responderam. Eles disseram assim: ele teve a visão da filha dele morta. Não. Ele teve a visão da filha dele viva. Se ele tivesse visão da filha dele morta, ele estaria enterrando a filha dele. Mas ele teve a visão da filha dele viva. E ele foi para o alvo. Ele foi para a visão dele. Ei, Jesus, a minha filha está morta, mas eu sei que se tu fores lá orar por ele, por ela vai viver. E aí, indo, Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Essa mulher, 12 anos, sofrendo com uma enfermidade, 12 anos lutando contra aquela enfermidade, gastou todos os seus recursos, correndo em médicos, tudo aquilo que ela podia fazer, ela fez. 12 anos, uma mulher
né, mulher que sabe aqui o que é ter um período menstrual, alguns dias. 12 anos vivendo nesse período, sendo na época discriminada. Não podia estar ali no meio das pessoas, ela era discriminada pela lei da época, da religião deles. E essa mulher então cansou, 12 anos, ela estava cansada de viver daquele jeito. E de repente ela teve uma visão, veio na mente dela: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela começou então a imaginar aquela situação. E a Bíblia diz que ela dizia para si mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela começou a declarar a visão dela: se tão somente eu tocar nas orlas da sua veste, eu serei curada. Irmãos, não estou falando aqui de pensamento positivo. Eu estou falando aqui de uma visão que ela teve. E ela não ficou parada. Primeiro ela começou a visualizar a cura dela. E ela começou a traçar um plano para a cura dela. E ela começou a determinar o projeto para a cura dela. E ela dizia para si mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Irmãos, ela não ficou aqui. Então somente se eu tocar, eu vou ser. Não. Ela começou a visualizar. E ela começou a projetar como ela ia alcançar tocar nas vestes de Jesus. Nós aqui lemos, parece que é fácil, né? Só que não. Se aquela mulher fosse pega ali tocando nas vestes de Jesus, se aquela mulher fosse descoberta, estar ali no meio daquela multidão, ela corria o risco de vida. Muitas vezes a gente não quer se arriscar. Muitas vezes, né, quinta-feira o Michelo ministrou aqui sobre o medo. O medo quer nos paralisar. E a gente quer ficar seguro em algo. E a gente começa a ter a mesma vida todos os dias, os mesmos resultados, todos os dias. Na segunda-feira, ó céus, ó vida, ó que azar, ó porque isso, ó porque aquilo. Sendo que aquela mulher teve uma visão. E ela começou a traçar o plano para que a sua visão desse certo. Ela tinha certeza que ia dar. Ela tinha certeza, ela disse: eu não vou aparecer, né? Talvez ela se disfarçou, mas ela foi lá atrás de Jesus, tocou nas vestes dele e ela foi imediatamente curada. Ela dizia para si mesma: se tão somente eu tocar, eu serei curada. E ela alcançou, ela foi até lá, ela foi determinada e alcançou a cura dela. Ela não ficou de braços cruzados. Ela não ficou com medo de arriscar. Ela deu a própria vida, ou ela morria de hemorragia, ou ela tinha um resultado diferente. Ela sabia que ela ia ser curada se ela fizesse diferente. Amém? Quando essa mulher teve essa visão, ela tinha diante dela um grande obstáculo. Aquela multidão era um grande obstáculo. Ou seja, vários obstáculos. Mas ela tão somente dizia: se eu só preciso chegar por detrás dele e tocar no seu manto, e eu serei curada. A visão dela condicionou ela a não se desviar do seu alvo, do seu propósito. Ainda que sua vida estava em risco, ela permaneceu firme e constante na sua visão. Precisamos manter os nossos olhos no poder dele e não na nossa fraqueza. Onde estava a visão dela? Na situação dela, onde ela se encontrava? Não, a visão dela estava naquele que tinha o poder para curar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Precisamos manter os nossos olhos no seu poder e não nas nossas fraquezas. Mas para isso não é ficar de braço cruzado, amém? Para isso não é ficar trancado dentro de um quarto, jejuando, não. Também. Mas nós precisamos, né, ter determinação para o alvo que nós queremos alcançar. Amém?
Isaías 43, 18 e 19, para quase terminar, não é terminar já, mas para quase terminar, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, diga comigo, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não a percebem. E no começo lá, quando nós lemos lá que os jovens, nesses dias, o Espírito Santo será derramado, esses dias é hoje. Naqueles dias o Espírito Santo não havia sido derramado, ele foi derramado nos nossos dias. Então é hoje que vai se cumprir essa promessa, na minha vida e na sua vida. Ei, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Quem consegue ver a coisa nova que Deus está fazendo? Quem consegue perceber o agir de Deus? Estávamos sábado lá em Itapema, na loja do David, do sogro dele. Estávamos ali, o pastor Saulo ainda havia comentado sobre Eclesiastes, né? E às vezes as pessoas dizem assim: ah, não, é porque eu não tive sorte. Ah, não, porque eu não estudei. Ah, não, porque eu não tinha tantos outros melhores do que eu. Então, não foi para mim. Ali diz que as oportunidades são para todos. Diga assim para mim: as oportunidades são para todos. Agora, o problema é, eu estou vendo as oportunidades? Eu estou me agarrando nas oportunidades? Eu estou me arriscando com as oportunidades que Deus coloca diante de mim? Eu estou percebendo que é Deus que está colocando diante de mim, todos os dias, uma oportunidade. Amém? Diz assim: vocês não a reconhecem. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ou seja, você precisa ver as oportunidades que Deus nos dá e não olhar para as dificuldades, porque até no deserto Deus vai fazer um caminho. Irmãos, eu nunca estive no deserto, mas eu já vi em filmes. De repente pode ter ali uma picada, de repente pode ter ali uns passos, mas logo vem o vento, logo aquela areia começa a fechar tudo aquilo ali, e novamente eu não sei para onde que eu vou, novamente eu não consigo ver o caminho. Mas Deus nos diz que até no deserto Ele vai abrir um caminho. Meu Deus! Que o Espírito Santo possa estar nos chacoalhando, irmãos. Deus está fazendo uma coisa nova, vocês não a percebem. Irmãos, tenha determinação naquilo que Deus te chamou. Irmãos, que nós possamos ter o exemplo do pastor Viana, com 76 anos ainda tendo projetos, ainda vendo que a obra que Deus tinha na vida dele não terminou. Amém? Você, com os seus dons, é a resposta de Deus para muitas pessoas. Primeiro começa com você mesmo. Você é a resposta de Deus para solucionar os teus problemas. É você. Amém? Vocês estão bravos aí? Não, né? Não, faz uma cara de pelo menos um pouco mais animado, né? Pelo amor de Deus. Não me deixa aqui sozinha. Amém? Irmãos, basta de uma vida escura, sem perspectivas, sem realizações. Agora, alguns vão saber dessa, mas enfim, nem todo mundo sabe. Olha para a pessoa do seu lado, né, com grande alegria e determinação, diga assim para ele: você vai vencer.
sabe o que é esse vai vencer? É que você tem data de validade. Quem entendeu a piada de pastor aí? Você tem uma data de validade, ou seja, não espera a vida passar. Você tem uma data determinada na sua vida. E você não vai conseguir passar a senha para outro. Quando chegar a sua vez, é a sua vez. Você tem uma validade. Aproveita a oportunidade que Deus coloca hoje na sua vida. Meu Deus. Amém? Paulo, não está ali no script. Paulo chegou no final da sua vida. E eu quero profetizar isso sobre a vida de todos nós, amém? Paulo chegou no final da sua vida e disse: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Eu combati, diga assim comigo, eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ou seja, Jesus, agora pode vir, eu estou pronto. Eu cumpri o meu propósito, eu cumpri o meu chamado. Amém? Que eu e você, não importa como nós começamos, mas que o final seja isso nas nossas vidas. Eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, e eu guardei a fé. Ou terminei a carreira, e eu guardei a fé. Amém? Agora sim, para terminar, Efésios 2:6. Abra ali Efésios 2:6. Que diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar as eras que hão de vir. Quem entendeu isso aí? Volta um pouquinho aí. Volta um pouquinho aí. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Irmão, Jesus venceu. Ele passou pela cruz, Ele venceu a morte. Irmão, se você tem um Jesus num crucifixo morto, não é Jesus, porque Ele venceu a morte. Jesus está sentado agora num alto e sublime trono, Ele está governando, Ele está sentado nas regiões celestiais, porque Ele já venceu. E Ele diz que eu e você ressuscitamos juntamente com Ele, e também estamos assentados com Ele, num alto e sublime trono. Paulo, quando ele foi arrebatado, ele subiu ao terceiro céus, e a palavra diz que ele viu coisas que eram indizíveis, ou seja, não havia palavras para descrever aquilo que ele viu. E quando ele teve aquela visão, nada mais pôde deter Paulo. Por isso que ele terminou dizendo: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Ele conseguiu ver, ele conseguiu estar nas regiões celestiais. Irmãos, Paul Yang-Shou, não sei se eu falei certo, ele faleceu em 2021. A maior igreja do mundo, a maior igreja do mundo, a maior igreja do mundo. Ele escreveu um livro, A Quarta Dimensão. Alguém já leu? Ninguém leu? A pastora já leu? Eu também li. É um livro muito difícil, talvez naturalmente de se entender. Mas ele começou um ministério, porque ele entendeu esse princípio de poder visualizar
estar assentado nas regiões celestiais com Cristo. Irmãos, quando nós estamos, e a palavra diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, assentados juntamente com Cristo no trono dele. Irmãos, nas regiões celestiais, nós não conseguimos ver de lá nenhum tipo de derrota, nenhum tipo de fracasso, nenhum tipo de frustração. Quando nós podemos ver de onde Cristo está assentado, nós não vemos escassez, nós não vemos enfermidades, nós não vemos divisão, nós vemos com olhos de vencedor, nós vemos com olhos de quem está sentado já no alto e sublime trono. É para lá que Deus quer nos levar. Irmãos, deixa o Espírito Santo abrir os seus olhos. Caia, sabe, peça para o Espírito Santo, o Espírito Santo arranca dos meus olhos tudo aquilo que me impede de ver além da minha situação, além do meu problema. Nós estamos assentados juntamente com Cristo, nós somos ressuscitados com Cristo também. Irmão, cria na sua visão. Deixa o Espírito Santo fazer com que você possa ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmão, e não só veja, não só vislumbre, não chega no final da sua vida e diz assim, poxa, um dia Deus me deu uma visão e era tão lindo, tão maravilhoso, e agora eu acabei assim desse jeito. A visão que Deus te dá é para você ser determinado. Se Ele te dá essa visão, é porque você pode alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Você pode alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora cabe a mim e cabe a você sermos determinados a não darmos ouvidos às vozes que são contrárias ao plano de Deus sobre a nossa vida. Sabe, cabe a mim agora me posicionar e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. A Deus não vai falar, talvez Deus não vai falar, mas como Neemias, ele se prontificou, eu quero ver essas ruínas sendo restauradas, eu vou me arriscar como essa mulher, ela começou a vislumbrar a cura dela, e ela foi em direção à cura dela. Irmãos, muitas vezes nós estamos reclamando tanto, e não podemos perceber as oportunidades que Deus coloca nas nossas mãos, todos os dias. Amém? Irmãos, pare de deslumbrar a derrota, o fracasso, a escassez, a enfermidade, a doença. Foca na cura. Foca nos planos de Deus sobre a sua vida. Seja determinado. Escolha viver os planos de Deus para a sua vida. Sabe, tem muita gente que não é feliz porque não quer. Não é feliz porque não quer. Deus, Ele já disponibilizou tudo aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós precisamos, Ele já nos deu. Agora cabe a mim e a você a prosseguirmos, a alcançarmos, a sermos determinados, a sermos firmes naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Irmãos, eu creio no novo tempo. Essa palavra de Isaías, semana passada, se eu não me engano, nós tínhamos um relógio de oração, e a minha hora de orar era às 5 horas da manhã. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo me trouxe essa palavra. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Irmãos, eu creio. Irmãos, eu creio. Você crendo ou não crendo, eu continuo crendo. Amém? Deus está fazendo algo novo. Eu confesso que até, talvez essa palavra, eu sempre tinha comigo, nós estamos aqui fazendo a obra, aquilo que Deus, colocou para nós fazermos, e eu nunca, de repente, consegui imaginar, de repente, uma igreja muito grande. Eu pensei, não, talvez, cada igreja tem uma sua relevância, nossa tem uma relevância, e está tudo certo, estamos fazendo aquilo que Deus colocou para nós fazermos. E de repente, quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a visualizar, eu comecei a ver na minha mente uma igreja muito grande. Eu comecei a ver uma igreja muito grande, mas muito grande.
comecei a ver isso. Eu comecei a visualizar isso. Eu comecei a declarar isso. E agora eu estou pedindo, Senhor, nos dá estratégias para que nós possamos alcançar isso. Amém? Irmãos, Deus conta com você. Começa na sua casa. Mude a sua vida. Reconstrua os muros daquilo que está caído na sua vida. Isso termina rapidinho, amém? Em 51 dias eles terminaram. Porque cada um fez aquilo que lhe estava para fazer. E depois eles deram continuidade. Amém? Deus, Ele quer fazer de nós. Ele conta com cada um de nós. Para sermos esse testemunho de superação, esse testemunho que vai impactar a vida das pessoas. Eles vão olhar para nós e vão desejar ter aquilo que nós temos. Amém? Muitas vezes as pessoas têm olhado para você, para nós. Não, para ser assim, deixa quieto. Mas Deus está fazendo uma coisa nova. Amém? Deus está fazendo uma coisa nova. Põe-se de pé. Você recebe essa palavra? Amém? Recebe mesmo? Amém. Agora coloque em prática. Agora caminhe segundo aquilo que Deus falou com você. Amém? Deus tem coisas maravilhosas. Deus tem coisas extraordinárias para a nossa vida. Irmãos, quando nós estávamos aqui na adoração, eu comecei a fechar os meus olhos, eu comecei a ver, sabe, um ambiente totalmente diferente. Um ambiente, sabe, onde as pessoas vinham e elas eram curadas. Irmãos, todos nós aqui temos o Espírito Santo de Deus, amém? Todos nós temos. Mas como que ele está dentro de você? Adormecido? Infrutífero? Desejando agir através da sua vida? Como que você tem deixado ele dentro de você? Ele está aí. No Antigo Testamento era Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. Agora é Deus Emanuel, é Deus conosco. Mas não basta Ele estar conosco. Ele precisa fluir através das nossas vidas. Nós precisamos deixar Ele se manifestar através das nossas vidas, amém? E esse é o desejo dEle sobre as nossas vidas. De não somente estar aí, mas de ser desejado, de fluir através das nossas vidas. Amém? Né? Cadê o pessoal do louvor? Vamos mais um louvor. Irmãos, quando nós adoramos a Deus, feche os seus olhos. Só um pouquinho, antes de começar ainda. Agora me veio mais, acho que tem 15 minutos aí, brincadeira. Eu tenho lá em casa, eu comprei já faz uns 2 anos talvez. Eu sempre queria ter aquele espelho, né? Que a gente olha que fica tudo maior, né? Aí como eu sou sou perfeita em nome de Cristo Jesus, mas eu não conseguia ver direito. E daí eu comprei aquele espelho grande, né? E eu comecei a olhar, nossa, parece todas as rugas bem maiores, né? A gente olha assim, nem é tanto, mas quando a gente vê aquilo lá, cresceu tanto, eu disse, meu Deus, eu envelheci tanto. Não, é o espelho que deu, né? Aquele volume. E aquele espelho ali, 2 anos mais ou menos já, né? Em cima de um espelho normal. E outro dia eu peguei aquele espelho, olhei para aquilo lá, eu virei. Eu disse, esse aqui é o lugar onde é o lado que vê maior. Eu não estou conseguindo ver maior. Para mim já está muito natural esse negócio aqui. Aí eu virei outro lado. Não, esse outro lado vê muito menor. Ou seja, quando nós nos acostumamos a ver um foco maior, quando nós conseguimos ver, sabe, de uma visão maior. Quando eu olho para um espelho normal, quando eu olho para aquele espelho, eu penso, isso aqui é normal. Porque eu me acostumei de ver grande. Amém? Irmãos, não se acostume a ver pequeno. Deixa Deus abrir os teus olhos e veja grande. E se acostume com o grande que Deus tem para a nossa vida. Amém?
Se acostume com o grande que Deus tem para a nossa vida. Quando eu estava ali então adorando a Deus, o Espírito Santo me trouxe, me fez ver. Irmão, primeiro precisa ver aqui na nossa mente. Qual que é o teu problema? Qual que é a tua dificuldade? Feche os seus olhos. Porque quando a gente está com os olhos abertos, a gente olha muito aqui no natural. Agora feche os seus olhos. Qual que é o teu problema? Quais são as ruínas da sua vida? O que precisa ser reconstruído na sua vida? Imagine você agora. Tem essa visão. Eu não sei qual que é o teu problema. Eu não sei qual que é a tua dificuldade. Eu não sei aquilo que precisa ser reconstruído na sua vida. Mas você consegue ver o conserto disso? Você consegue imaginar aquilo agora sendo superado? Você consegue imaginar agora, além do teu problema, você consegue ver a solução para o seu problema? Você consegue ver? Ah, pastor, o meu marido não tem mais jeito. Começa a ver ele com jeito agora. Começa a ver ele como Deus quer que você veja ele. Transformado, curado, restaurado. Vice-versa, sua esposa, seus filhos. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Outro dia eu fiquei brava. A pessoa continuou falando do problema e ela não conseguiu ver Deus agindo naquele problema. Irmãos, nós às vezes só olhamos, só focamos no problema e não focamos para Deus. Você consegue ver a solução agora? Agora peça estratégias para Deus, para essa provisão de Deus, para reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído, como Neemias. Precisou de tijolos, precisou de madeira, precisou de mão de obra. Ele foi colocando tudo ali, e Deus foi provisionando tudo para ele. Você consegue ver agora? Você consegue ver além agora? Essa mulher estava há 12 anos com hemorragia. Ela cansou daquela vida. E ela focou agora na cura dela. Ela teve que se arriscar. Ela teve que mudar. Ela teve que se posicionar. Ela teve que se determinar. Ela teve que montar ali uma estratégia. E quando ela conseguiu visualizar, ela foi lá e tocou em Jesus. Ela foi lá e foi curada. Espírito Santo de Deus, abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais do teu povo, Senhor, dos teus filhos. Que eles possam perceber que Deus está fazendo uma coisa nova. Espírito Santo, transforma a mente, transforma o coração, dá firmeza a eles. Espírito Santo, faz com que eles perseverem, faz com que eles olhem para a conquista deles, para que eles vislumbrem, para que eles projetam. E o Senhor vai estar dando a eles a direção, o Senhor vai estar dando a eles, abrindo o caminho no deserto e fazendo rios no ermo. Que aquilo que nós não conseguimos, o Senhor consegue. Aquilo que nós não conseguimos, o Senhor consegue. Mas esteja percebendo o agir de Deus, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, está aí?
Depende de você agora. Depende de nós. Vamos lá? Tem um novo semestre pela frente. Novas portas que vão se abrir. Novas oportunidades diante de nós. Agarre elas. Não deixe o medo te paralisar. Arrisque. Vale a pena. Vale a pena. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.